E aí, pessoal, tudo bem? Pausa esse vídeo, vá lá buscar um café e volte com o café e esse salgadinho, porque esse vídeo vai demorar. Eu sempre falo pra vocês que eu vou fazer um vídeo rápido, nunca consigo, e não é nesse que eu vou conseguir, porque eu tenho muita coisa pra falar do Hexer. Se prepare para um vídeo em que eu vou criar situações imaginárias de partidas para explicar o que eu penso sobre ele. Eu vou falar sobre as principais estratégias, sobre as coisas que eu acho mais relevantes, vou fazer vocês imaginarem umas partidas acontecendo para que vocês entendam o que eu enxergo nele. Já deixo muito claro que essa é a minha opinião, eu posso muito bem estar errado e a minha opinião ela pode estar incompleta, minha visão, minha perspectiva ela pode estar incompleta. Então, se você enxerga coisas além do que eu enxergo, escreva aqui embaixo, faça o seu vídeo, agregue conhecimento da comunidade. Eu tenho aprendido muito depois que eu comecei a fazer esses vídeos, porque eu faço os vídeos e o pessoal contesta, o pessoal vem me mandar a opinião deles. Isso tem me enriquecido bastante. Na verdade, é isso que eu quero que aconteça com a comunidade. E eu vou começar com uma piada de mau gosto, com uma alusão de mau gosto que pode ser muito mal recebida por alguns de vocês, e mesmo assim eu vou fazer porque eu sou rebelde e o canal é meu. É, gente, não é porque você tem bunda que você é obrigado a sair dando, certo? Não é porque você tem bunda que você tem que fazer tudo o que ela consegue fazer. É, e se você quiser fazer também, você faz. Você tem total liberdade para isso. Mas não é porque o Hexer ele consegue solar mercenário que você tem que fazer isso o tempo inteiro. Então, se você entende isso, você já joga bem de Hexer. De verdade. Se você entende isso, você já joga bem de Hexer. Porque se você não achar que o Hexer ele só serve para solar mercenário, aí você abre os olhos para todo o resto que ele consegue fazer e ele consegue fazer muita coisa. De verdade, ele consegue fazer muita coisa além de solar mercenário. O que acontece, eu tava vendo um vídeo muito legal do Snard de como subir na Ranked lá, e ele tava falando, puta, coloca na sua cabeça, cara, que guerreiro não é tanque. Guerreiro não é tanque. Nem todo guerreiro é tanque. E existem bruisers, existem... Sim, e é muito verdade. E quando o Hexer entrou, tava todo mundo esperando um cara tanque, foda, que aguentasse porrada. E ele não é, ele é um guerreiro de CC. Ele é um guerreiro de crowd control. O negócio dele é controlar a disposição dos heróis no meio da TF. É para isso que ele serve. Você tem que ver essa Misha aqui como um mini Diablo e você tem que ver ele como uma mini Jaina. Mas falo sobre isso depois porque é uma viagem minha e eu tenho que explicar. O Hexer ele não é como uma Johanna. Sabe o que a Johanna faz? A Johanna ela tem uma armadura de 25% de dano físico e ela deixa todo mundo cego. Então ela vai lá na Tracer, deixa a Tracer e a Vala cega de uma vez e fala, bate as suas vesgas. Né? Elas não vão acertar nada e quando acertar não vai dar dano, vai dar um dano muito reduzido. Então a Johanna ela foi feita para apanhar. O Hexer ele não foi feito para apanhar. O Hexer ele foi feito para posicionar os jogadores na TF e é isso que você tem que enxergar nele. Então ele consegue fazer mercenário? Consegue, mas não é isso que você tem que fazer. Eu vou ficar muito tempo falando do porquê que eu acho que ele não tem que ficar fazendo mercenário logo no early game e agora eu vou inventar uma história muito longa para vocês tentarem entender o que eu estou querendo dizer. Pense naquele mapa lá do Egito, que eu esqueci o nome agora, dos santuários. Depois que termina o primeiro santuário que ativa o do top e o do mid, depois que ativa aquele primeiro santuário, todo santo Hexer vai pro hard. Sei lá, os 80% dos Hexers que caem nas randoms que eu jogo, eles vão lá para aquele mercenário. Por quê? Porque eles conseguem solar. Quando o Hexer foi lançado, todo mundo foi querer jogar com ele igual jogam com uma Johanna, por exemplo, e aí ele morria. E aí tentavam solar, né? Porque viram a Misha e falaram, não, o cara vai matar pra caralho. Ele é caçador, caçador mata e tal. Iam 1x1 e morriam, e não conseguiam levar, e não conseguiam tirar o melhor que ele podia oferecer. Pô, eu tô jogando com o Hexer, só morro. Pô, eu tô jogando com o Hexer, ele não tanca nada. Aí descobriram que ele fazia mercenário com a Misha, e pronto, ele virou especialista, nunca mais ninguém foi lá fazer. TF, todo mundo gosta de ficar com ele no mercenário. Então eu tenho duas coisas para dizer para você. Não existe nenhum especialista que seja menos eficiente do que ele para fazer mercenário. De verdade, não existe nenhum especialista que seja menos eficiente do que ele para fazer mercenário. Ah, mas quando eu vou com a... sei lá, quando eu vou com o meu especialista no early game, eu não aguento solar, eu morro. Sim, não é porque ele não morre que ele é bom para isso, porque o tempo que ele vai ficar lá é muito longo. E no MOBA, tempo é XP, XP é dinheiro, XP é vida, XP é vitória. Então, quando você vai com ele no early game, você vai com um guerreiro com uma armadura de aço e com um travesseiro na mão.
Por que um travesseiro na mão? Porque ele vai ficar muito tempo para terminar aquele campo de mercenário. Ele não vai sair de lá tão cedo. Isso é péssimo. É, tá, então o Hexer ele sola mercenário. Me fala um guerreiro que não sola, sei lá, no nível 6, 7. Se você deixar uma Johanna lá e deixar ela sossegada, sozinha, a tarde inteira, ela não vai conseguir fazer um campo de mercenário easy? Vai. Né? Se você mandar um Shane lá e deixar ele bebendo cerveja a tarde inteira do lado do mercenário no nível 5, ele não vai conseguir sair de lá vivo, tendo feito campo? Vai. Mas era a melhor coisa para um guerreiro fazer naquele momento no mapa? Não. Então acabou o santuário do mid e do top, foi todo mundo para lane, você foi fazer mercenário e aí 4 jogadores do seu time foram para lane e o time adversário tinha 5 na lane. Então vamos dispor 4 e 5, imagina que tem 1x1 no bot, 2x2 no top e no mid ficou 2x1. Por quê? Porque você está fazendo seu mercenário lá. Vamos supor que ninguém do seu time se ligou que um do top teria que vir te ajudar. Gente, a melhor maneira de lutar, de anular o estrago que um Hexer especialista pode fazer no seu time é ir lá ajudar ele a terminar o campo. No early game o cara foi pro campo, você sabe que ele não vai sair de lá de jeito nenhum. Quem tem mais dano, fica 3, um em cada lane, recua para não morrer, joga safe, só que aí quem tem mais dano vai lá e ajuda ele a fazer, porque pelo menos ele sai de lá. Talvez ele vá pro outro, mas pelo menos ele sai de lá rápido. Mas vamos supor que ninguém do seu time teve essa brilhante ideia de um dos dois do top vir aqui te ajudar, e aí ficou 2x1, e esse cara não teve a brilhante ideia de jogar recuado só para coletar o XP da lane. Ele foi tentar lá e morreu. Tudo bem, ele morreu. A culpa não é sua, a culpa é dele que ele morreu. Você podia estar lá no meio deles? Podia. Mas, o que vai acontecer? O time adversário ele vai ver que matou, ou eles vão empurrar a lane, ou eles vão perceber que dos dois que tinha aqui em cima, um sumiu. Porque tinha 2x2 lá no top. Um sumiu. Se esses caras forem espertos, o que eles vão imaginar? Que esse cara tá descendo para coletar o XP dessa lane de baixo. Eles vão subir e vão gankar aqui. Pronto. Seu time já perdeu 2 kills porque você estava fazendo mercenário. Ah, não, mas quem morreu foi eles e a culpa da morte foi deles. Sim, quando você foi fazer mercenário, você aumentou o risco disso acontecer. Por quê? Porque você deixou 4x5 na lane quando o XP valia muito mais do que mercenário. E aí, quando eles mataram o cara na subida, um desceu para coletar o XP da lane e o outro subiu. Aí lá em cima ficaram 3, porque já tinha 2, certo? Ficaram 3 lá em cima. Esses 3, eles vão talvez matar mais um, e se não matarem, eles vão começar a forçar a lane. E aí os seus mercenários simplesmente, finalmente vão aparecer lá. Quando seus mercenários aparecerem lá, o que vai ter? Vai ter uma onda de mercenário, um herói contra 3 heróis. O que eles vão fazer? Limpar os seus mercenários muito rapidamente. E aí você vai estar lá no bot fazendo mercenário de novo, e o seu time vai continuar com 4 heróis, o outro vai continuar com 5. Eu estou viajando aqui para você entender que o early game ele não é necessariamente um ótimo momento para um time ficar sem guerreiro. Eu acho, na minha opinião, jamais. Na minha opinião, jamais o time tem que ficar sem guerreiro no early game, porque XP é muito valioso e um kill no early game custa muito caro. Quer dizer, te dá um benefício muito grande se o kill for seu. Então, quando finalmente ativar o segundo templo lá do bot, o santuário lá do bot, o que vai acontecer? O time adversário vai ter 2 ou 3 kills a mais, vai ter 2 ou 3 waves a mais, vai estar um nível a mais, talvez com talento a mais. E quem que você acha que vai ganhar a TF? Porque você demorou para chegar na TF porque você estava fazendo easy aqui de baixo? Então, eu estou criando um pesadelo de um Hexer ruim num time, causando estragos e colocando a culpa no time dele porque o time dele está morrendo ainda, mas na verdade é porque o time está sem guerreiro. Agora vamos fazer de conta que você desencanou de mercenário e você ficou na lane. Aí tá, se você desistir de ir pro mercenário, você já vai olhar pro Hexer e você vai ver que ele é foda, ele é muito bom em CC, ele tem muito CC. Talvez por isso, por esse negócio de eu não gostar muito dele fazendo mercenário sozinho, eu não gosto muito desse talento. E eu quero falar um pouco sobre esse talento com vocês, para vocês entenderem que ele não é tão bom quanto ele parece. Vamos ler? Ele aumenta o dano causado por Misha a tropas e mercenários em 150%. E ganha 50 de armadura. Tudo bem, essa armadura é boa, mas eu quero mostrar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou fazer mercenário e eu vou mandar a Misha bater em um e eu vou bater no outro. Vocês estão vendo que o meu tá dando 103 e o dela tá dando 64? Ou seja, o que vocês aprenderam até aqui? Que o dano do Hexer ele é maior do que a Misha. Então você não vai ganhar 150% de dano do seu herói.
você vai ganhar 50% do dano só da Misha. Então eu vou pegar esse talento. E vamos ver? Agora eu tô batendo 103 e a Misha tá batendo 161. E aí você fala, uau, ele foi para 260. 260 era muita coisa, certo? 260, mas você já tinha 160. Você concorda que você não ganhou 150% como você esperava? Se você foi de 260, de 160 para 260, você ganhou aí o quê? 70% de dano? Então esse 150 é menos de, sei lá, é uns 70% de dano que você está ganhando. Só que você está ganhando 70% de dano num horário em que você não deveria estar fazendo mercenário. Você está ganhando esse dano no momento em que você não deveria estar fazendo mercenário sozinho. Você deveria estar com seu time coletando XP, você deveria estar ajudando seu time a ganhar os eventos e não fazendo mercenário. Então, na hora em que esse talento é bom, você não deveria estar fazendo mercenário. E depois do nível 15, depois do nível 18, depois do nível 20, depois do nível 22, a Misha vai bater muito forte no mercenário no momento em que ela não precisa bater forte. Por quê? Porque depois do nível 15, depois do nível 20, depois do nível 22, qualquer peidinho de qualquer herói mata mercenário muito rápido. Então você está dando 150% de dano para a Misha ir lá e fazer uma coisa que o time fez em 3 segundos porque estava andando junto. Ah não, mas é porque eu quero fazer sozinho. Se você está sozinho no mercenário, depois do nível 20, não é só você que é noob, o resto do time inteiro é, porque deixou você ir lá sozinho. Porque depois do nível 22, quando um cara morre é GG. Então, depois do nível 20, você pode fazer qualquer coisa, menos ir lá sozinho no mercenário. Então, para que você precisa de um negócio que vai te dar 150% de dano na Misha? Se basta você mandar a Misha lá, que o resto do time, com um ataque básico, leva o campo de mercenário muito rápido. Vamos partir desse princípio. Então, assim, se ele não tivesse outras coisas muito boas aqui, esse talento ele seria bom. Mas é que eu tenho tanta bronca de Hexer especialista. Não estou dizendo que o talento é ruim, ele não é. Mas é que eu tenho tanta bronca de Hexer especialista que eu não gosto dele. Eu prefiro outras coisas. E na verdade, quando eu pego um desses outros dois, eu já mostro pro time que eu não vou ficar solando mercenário, que eles não precisam se preocupar com isso. Quando eu tenho redefinir talentos, eu tenho isso daqui ele parece ruim. Isso daqui parece bom e não é tanto, isso daqui parece ruim e é ótimo, e eu quero mostrar por quê. Você vai usar esse talento aqui não em tropas que já se encontraram, você vai usar nas tropas que ainda não se encontraram, que ainda estão em movimento e que estão em linha reta, e olha o estrago que você vai fazer no nível 1. Ó, no nível 1 você já tirou meio que metade da vida dos minions. E eu não acertei todos, imagina se eu tivesse acertado. E aí depois você joga de novo e pronto, você puxou sem usar a Misha, puxou a lane com muita eficiência. Significa que se você pegar esse talento, você não vai limpar a... Quando você estiver, por exemplo, aqui, subindo para essa lane, e você tiver um encontro de tropas aqui, não é para cá que você vem. Você vai um pouco mais para frente e vai tentar acertar o máximo de minions possível com um golpe só. Se no nível 1 ele está tirando metade do HP, vai chegar uma hora que você vai limpar a lane simplesmente usando essa skill uma única vez. E aí você consegue puxar várias lanes com um talento desse. Ainda assim, o seu objetivo não tem que ser especialista. Bom, esse talento então tem que ser pego? Depende, porque esse talento também é muito bom. Ele parece ruim, mas ele é ótimo, porque ele tem 20 segundos de visão para cada 25 segundos de jogo. Ou seja, a cada 25 segundos de jogo você vai ter 20 segundos de visão. Você vai dar o CD dele, você vai ter visão durante 20 segundos, você vai ter que esperar 5 até escolher onde você pode jogar isso de novo. E em determinados mapas, essa visão ela pode te ganhar o jogo. Um tempo atrás, eu tinha muito preconceito contra talentos que davam visão. Eu falava, não é tudo isso. Eu não gostava da lâmpadazinha da Lunara, porque eu achava um negócio que era muito sem jeito e que faltava muita coisa nela em troco daquela visãozinha que ela tinha. E depois eu percebi o quanto eu estava enganado. E assim, muito mais do que na Lunara também aquela visão é importante. Mas no Hexer essa visão é muito mais importante. Eu bati do ângulo errado, eu tinha que bater daqui. Pro Hexer ele é muito mais importante. Por quê? Porque ele é um guerreiro de CC.
E por ser um guerreiro de CC, ele tem que saber exatamente por onde ele entra, quem ele mira e por que ângulo, por que lado. Então quando você tem visão de um campo de mortais, por exemplo, você sabe que time está batendo lá. Mas quando você joga visão, você sabe exatamente onde está posicionado cada um. E às vezes você dá a volta para entrar por cima e ganha TF só porque você entrou pelo lado certo. Então esse talento ele é muito situacional. Caso o seu time saiba o que fazer com a visão, ele é muito bom. Ok? O que eu tenho mais para falar? Quando você olha para o Hexer, antes de começar, peraí. Meu Deus, eu tô cego. Quando você olha para o Hexer, você tem que olhar ele como dois heróis separados. E você, antes de começar a jogar e antes de começar a pensar em talento, você tem que vir para cá e brincar nessa tela aqui. E aí, como que eu jogo de Hexer? Que dica que eu posso dar para vocês? Eu jogo com o botão direito sempre afundado do mouse, o botão direito afundado sempre, botão direito do mouse sempre pressionado. E o indicador eu clico toda vez que eu aperto o D. Então, eu tenho o meu dedo indicador, ele vai flutuar entre o E, que eu vou usar muito raramente, e o D, que eu vou usar o tempo inteiro. Então, o botão D, ele é clicado o tempo inteiro, e logo depois que eu clico o D, eu tenho que clicar o direito do mouse. Né? O do Hexer já está pressionado, mas o D eu me movimento e mando a Misha para onde quer que eu queira. E a Misha, ela ganhou uma área enorme. Isso daqui é ótimo. Você manda ela para onde você quiser. Ela pode controlar um santuário enquanto você faz XP na lane. Ela pode ficar aqui invisível, esperando só o desavisado Arthas passar para ela entrar já dando stun e cair do seu lado te tancando. Tudo bem? Então se o Hexer tá aqui, aliás, se o Arthas entra aqui no meio, eu mando a Misha avançar e ela já me tanca. E depois de ter dado um stun, e aí com o stun a probabilidade de eu acertar o Q é muito maior. Esse Q parece que não tem valor nenhum, mas ele tem um valor enorme. E você tem que enxergar ele com o carinho que você enxerga o Hulk do Suturino. Se você ficar errando, se você for vesgo igual eu e ficar errando o Hulk do Suturino, você vai jogar fora todo o potencial do herói. E é mais ou menos isso. Você não pode se dar o luxo de errar um Q, você tem que ser bom em acertar ele. Aí você fala, nossa, mas o slow ele é muito pouco, mas é um slow que está sendo combinado com o stun da Misha. Então, jogar antes é meio arriscado, mas quando você joga Misha, quando você joga depois da Misha quando o cara já está stunado, ou então quando ela já está tancando, isso daqui vai dar um slow que o seu time precisa para vir aqui terminar de matar. E ainda nem estou falando de talentos, mas aí você tem que enxergar esses dois heróis como se fosse, eu vou usar um exemplo grosso aqui, mas como se fosse um mini Diablo e uma mini Jaina. Sim, você tem que olhar para o Hexer como se ele fosse a sua irmãzinha mais nova do jogo Jaina. E você não pode deixá-la desprotegida. E você, se for guerreiro, se você for bruiser, se você for healer, você tem que fazer de tudo para entrar no meio aqui para protegê-lo de qualquer dano e para que a Misha possa tancar. Sim, porque ele é muito frágil. Então, em situações de TF em que a Misha está lá na frente, ele está lá atrás e aí ele é cercado, ele fica com pouca defesa. Se você erra a Misha, se você erra o Q, pronto, está lascado e todo mundo vai te matar muito fácil. Porque você tem pouca vida, tem pouca resistência. E o time tem que entender isso, que não é porque você é guerreiro que você tem que tancar. Ah, mas então eu vou ter que ficar protegendo o Hexer? Não precisa ser, né? Então eu vou ter que pegar um tanque para proteger o Hexer. Não é isso, pode ser qualquer assassino. Você pode tomar um pouco de dano, se você for um assassino melee, você pode tomar um pouco de dano, e a Misha vai estar te tancando e vai estar dando slow, e o Hexer vai estar dando slow no adversário, para que você possa ir lá e finalizar. Ou seja, é preciso muito no nosso jogo tirar essa impressão de que o Hexer ele é o especialista que tem que andar sozinho, porque não é. A Paloma Rainha do Lar chegou aqui. Eu vou chamar essa parte de primeira metade do vídeo, vou chamar isso de vídeo 1. E aí depois eu venho com todo o resto que eu tenho para falar para vocês dos talentos. Eu espero que vocês gostem, espero que seja informativo, que seja útil. Se você discorda de mim, comente, dê sua versão e a gente se vê no jogo.